Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa, o programa que não fala só sobre concreto, mas como Deus usa coisas concretas para transformar a nossa vida. Cada dia, cada episódio eu mudo essa frase, tá? Era uma frase sempre repetitiva, mas eu resolvi mudar ela. Porque é inspiração, realmente, né? Eu acho que o Concreto e Conversa nasceu como um programa com uma ideia e começou a alinhar essa ideia com o propósito. E hoje eu tenho a honra de receber Jonas, que não é o da baleia, mas que tem uma história incrível também. Seja muito bem-vindo, Jonas. Eu agradeço pelo convite, né, por estar aqui participando hoje do Concreto e Conversa. É uma honra, né? Saímos lá de Curitiba para poder vir aqui contar um pouco da nossa história e da nossa trajetória, né? Estou muito honrado. Eu que fico feliz e honrado por saber que você enfrentou aí boas horas de estrada para estar aqui sentado comigo, conversando, compartilhando um pouquinho da sua história. E realmente você é inspiração para muita gente, então é importante estar aqui mesmo, porque isso é o propósito do Concreto Conversa, ser inspiração para as pessoas. Então, Jonas, para quem não conhece o Jonas, que não conhecia ainda, Jonas é construtor lá de Curitiba e da região metropolitana de Curitiba. Ele é idealizador do Conexões que Constrói, que é um ecossistema super poderoso, o maior ecossistema da região, que realmente tem como objetivo transformar a vida das pessoas por meio da construção, né, Jonas? Isso. Mas antes da gente falar do Conexões que Constrói, eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. A minha frase que eu sempre uso em todos os episódios, que eu acho que é muito importante a gente sempre saber como chegamos até aqui, Jonas. É isso aí. Como toda a história, ela tem um começo, meio, né? E a gente, como você falou desde o início, o propósito, né? Então eu creio que tudo vai se conectando pelo propósito. E o Jonas, eu tenho 32 anos, nasci na cidade de Foz do Iguaçu e faz 2 anos que eu resido em Curitiba. E a minha trajetória, como na vida de muitos, teve altos e baixos, né? E na minha vida não foi diferente. Você até brincou sobre o nome, né? Jonas não é o Jonas da baleia, né? Mas confesso que para mim chegar onde eu estou hoje, eu creio que Deus teve que me transformar e me tirar de um lugar e me levar para outro, né? Então, eu me casei com 18 anos, fiquei 10 anos casado, tenho uma filha, é a Radassa, e não comecei a empreender, é, assim, agora fui. Cara, eu falo que a vida não tem um roteiro, né? A gente segue a nossa vida de uma forma que Deus vai realmente moldando. O roteiro já estava escrito por ele, a gente tem o Uhum. livre-arbítrio, tem tudo isso, e não tem um roteiro, né? Às vezes a gente voltar um pouquinho pro passado, enxergar as coisas, às vezes até um pouco complicado, às vezes falta até palavras realmente. Mas é importante a gente entender sempre que Deus tem um propósito para tudo, né? Você já compartilhou a sua história comigo algumas vezes, a gente se reunindo aí no nosso ecossistema, qual a gente faz parte, e a sua história é muito inspiradora, né? Então, quando a gente conversou e falou assim, meu, você precisa compartilhar aqui com a galera, tem que contar a sua história no Concreto Conversa, porque realmente é inspiração. A primeira vez que eu ouvi a sua história, né, você compartilhando assim de uma forma muito transparente realmente como Deus transformou a sua vida, eu falei, cara, essa história é preciosa. E é por isso que você está aqui, para falar um pouquinho disso, né, sobre o processo de transformação, que não é fácil, né? As coisas vão acontecendo de uma maneira extraordinária, de uma forma que a gente nem imagina como Deus já desenhou tudo certinho. Às vezes a gente fala, meu Deus, mas como que as coisas estão acontecendo assim? Como foi tão difícil chegar até aqui? E aí a gente olha e fala, não, pera aí, mas tudo tem um porquê, tudo tem tempo certo. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho lá do início mesmo, da sua história. Você falou que casou aos 18 anos, super jovem. Depois desse casamento, que foi muito bom, eu não tenho dúvida, durante o tempo. Eu falo que tudo que chega a um fim, um ciclo, é o tempo mesmo. As coisas têm seus ciclos, né? Isso, E a gente tem que reconhecer isso. E foi ótimo, não tenho dúvida, enquanto houve. sim. E Deus prepara as coisas, prepara os novos ciclos também. E pegando esse insight agora desse um pouco, às vezes a gente acaba se perdendo, até mesmo para contar a nossa própria história. E na nossa vida não é diferente mesmo, É, porque às vezes a gente quer criar um roteiro, você quer mecanizar algo para falar. Só que quando as coisas fluem,
com propósito e natural, ela tem direção. E é onde a nossa história vai se conectar com outras pessoas. Então, como eu falei, né? Nasci na cidade de Foz do Iguaçu, aos 18 anos me casei, fiquei 10 anos casado e tenho uma filha, a Radassa. E comecei a empreender com 24 anos, então já tinha trabalhado em vários segmentos, né? E quando eu comecei a trabalhar, meu pai tem um comércio, então comecei a trabalhar com meu pai no comércio. Então lá eu aprendi tudo, desde ser açougueiro, repositor, caixa de supermercado. Então tudo que envolve dentro de um supermercado eu aprendi. E só que eu sempre tive uma ambição, mas aquela ambição saudável, ambição de crescer, de prosperar, de romper na vida. E com 24 anos eu tinha ficado desempregado, tinha trabalhado numa última empresa, e através de um sonho, né, Deus me mostrou eu dentro de um telhado, limpando caixa d'água. Então foi aí que eu comecei a empreender, com 24 anos de idade, onde eu nem imaginava que limpador de caixa d'água era uma profissão na época. Sim. Então eu comecei a ir de porta em porta, batia palma e ali comecei a minha jornada de empreendedor, sem ter um carro, sem ter condições, sem ter aquilo que muitas das vezes a gente acha que precisa ter para começar a empreender, para começar a colocar um projeto em ação. Só que às vezes a gente esquece que para Deus, ele é o Deus do impossível e ele vem na contramão da nossa vida, Sim. né? Às vezes a gente quer, como foi aqui, queremos criar um roteiro, queremos fazer um plano, mas se nós seguir o plano, vai ser o nosso plano e não o de Deus. E quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, ele trabalha como tem que ser trabalhado. E na minha vida tem sido assim. Então eu comecei a limpar a caixa d'água, depois eu sempre fiquei atento a oportunidades. Uhum. Então, limpando caixa d'água, aí eu comecei a atender alguns clientes, comecei sempre a levar os clientes a ser meus amigos. Sim. Então eu imaginava o quê? Se o cliente for meu amigo, independente do que eu fizer, o cliente sempre vai ser meu cliente. Então eu comecei a limpar a caixa d'água e eu sempre buscava algo a mais. E um dia, limpando caixa d'água lá, eu ouvi e vi uma oportunidade de começar a limpar e fazer manutenção em ar-condicionado. Só que eu pensei, poxa, mas eu não tenho curso, não tenho uma faculdade, até eu fazer o curso, me especializar na área, eu vou perder essa oportunidade. Uhum. Eu falei, mas eu não sei fazer, mas eu conheço quem sabe fazer. Sim. Aí é onde eu sempre falo e brinco, né? Eu sou o que faz tudo e não sabe fazer nada, né? Sim. Então, ali eu comecei a limpar ar-condicionado, comecei a empreender nesse ramo de ar-condicionado e também atendendo clientes, aonde os clientes me indicavam. Por quê? Porque eu criava um relacionamento com o cliente. Então, eu criava uma amizade. E nisso, um dia, prestando um serviço lá para um cliente, ele comentou sobre o prédio onde ele trabalhava, que é Uhum. aí que começou a minha história na parte da construção, que eu vi a oportunidade de montar uma empresa, abrir uma empreiteira de obra, para poder estar fazendo uma revitalização no prédio onde ele morava. Uhum. E ali eu montei uma equipe e assim eu comecei. E no ano de 2023 eu cheguei a ter 32 funcionários, Uhum. então estava casado, já tinha minha filha, estava com a vida estruturada. Sim. Só que, por uma permissão de Deus também, tudo desabou, veio água abaixo. Então, eu acabei perdendo tudo, perdi empresa, perdi família. E me vi sem amigos, sem apoio. Daí eu falei, e agora? O que será de mim? Né? Se eu ficar na cidade onde eu morava, às vezes o difícil da nossa vida não é você cair, mas é você lidar com o julgamento. Sim. Com as pessoas te julgando, te olhando torto, apontando o dedo. Então eu pensei o quê? Eu falei, não, se eu sair da minha cidade e for embora para uma outra cidade, onde ninguém me conhece, eu vou conseguir ali reescrever a minha história. Uhum. Então foi por isso que eu cheguei em Curitiba. E então eu tô lá agora faz 2 anos que já estou lá. E ali eu me reergui. Ali é onde eu reescrevi a minha história, né? Que bacana, cara. Eu falo que nada é por acaso, né? Então, realmente, e a vida, né? Na faculdade eu aprendi que a vida é um senoide. A vida é um senoide. Senoide é uma forma geométrica que representa realmente, é um alto e baixo. Então, conforme vai mudando os números, né, as variáveis de uma equação, ela vai subindo e descendo. E é isso. A gente tem que estar preparado para isso,
para viver os altos e baixos da vida e não perder a nossa essência, não perder o nosso propósito, aquilo que Deus preparou para nós, né? Então, realmente, eu não tenho dúvida que você já viveu esses altos e baixos e hoje você está no momento realmente dos altos e que permanecemos lá por muito tempo. E se porventura houver os tempos de baixa, a gente permanecer firme também, porque a gente sabe que Deus tem o melhor para nós. Hoje eu acredito que se torna um pouco, não digo que mais fácil, mas como está escrito até nas escrituras, né? Que a tribulação ela gera em nós paciência, né? E Uhum. muitas das vezes a paciência ela gera uma experiência. E a experiência ela gera o quê? A esperança. Sim, Então, quando você já passa por um processo que você já tem a paciência, né? Que você já passou por uma tribulação, então você aprende a ser mais paciente, né? sim, Naquele momento de dificuldade. E com isso você já cria a experiência. Então, quando você teve um alto e você voltou para o baixo, você já teve uma experiência de como era sair, estar lá em cima, como diz Paulo, né? Ser ter tudo e ser ter nada, né? Então, assim, então quando você teve no auge e voltou para estaca zero e você começa a se reerguer, você já conhece o processo. Então, quando vem uma nova tribulação, você já fala, já recorre à sua mente ao quê? Aquela experiência que você viveu, daquele altos e baixos. Então, acaba se tornando um pouco mais tranquilo para você se reerguer. é verdade. Eu acho que tudo feito sob a vontade de Deus fica mais fácil, né? E aí eu queria que você compartilhasse com você como que você se apaixonou pela construção e como que a construção, o mercado da construção, veio parar na sua vida, né? Então, entre esses altos e baixos, você voltou para a construção e quais foram os grandes desafios nessa época de realmente de uma reconstrução sua para você construir de fato e conseguir viabilizar o sonho das pessoas? Então, quando eu vim para Curitiba, até então lá na minha cidade, quando eu tinha uma empreiteira, eu entrei por oportunidade, não por uma questão de opção, de amar a parte de construção, mas sim pelas oportunidades que me foram aparecendo. Só que depois que eu tive que me reerguer, que eu vim embora para Curitiba, eu carregava dentro do meu coração que eu queria abrir a construtora novamente para poder escrever histórias, para mim poder pegar minha história de vida, as dificuldades que eu passei e poder realizar sonhos na vida das pessoas. Então não era só simplesmente sobre construir um tijolo sobre tijolo, mas era construir histórias, sonhos, né? Então isso mexia muito comigo. Porém eu tive os desafios, porque eu cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém, mas eu sempre aprendi o quê? Que se a gente se conecta com as pessoas certas, se você entra nos ambientes certos, eles podem mudar o destino da sua vida. Então, quando você estiver no momento de dificuldade, não olhe para a sua dificuldade, mas cria um plano de ação. Pensa numa estratégia onde e com quem você pode se conectar para você acessar aquilo que você quer. Então foi o que eu fiz. Então eu comecei a procurar um novo mercado para me trabalhar, só que tudo é um processo. Aí eu tive que começar a assar frango. Aí eu lembrei que lá de quando eu comecei a limpar a caixa d'água, um trabalho humilde que muitas das vezes as pessoas desprezam ou não dão muito valor, mas o pouco recurso que eu tinha, eu comprei uma máquina de assar frango, então assei frango ali por 2, 3 domingos, não virou em nada. E eu entendi que não era o que Deus queria para mim. E através disso eu comecei a procurar uma empresa para mim poder trabalhar de CLT, né? E com isso apareceu uma propaganda da imobiliária. Então eu entrei ser corretor, uma coisa que eu nem Uhum. imaginava, e comecei a ser corretor de imóveis. Só que eu planejei e eu montei um plano de ação. Por quê? Pensei, se eu entrar numa imobiliária, que ela é especialista em vender terreno, quem compra terreno Precisa de obra. precisa de obra, tem que construir. Então ali dentro foi onde Deus abriu a minha mente, falou, não, aqui é o caminho. Então ele começou a abrir portas dentro de portas. Então ele foi colocando pessoas certas no meu caminho e dentro da imobiliária eu me destaquei e ali dentro da própria imobiliária eu montei o meu escritório. A minha construtora, que foi a minha reconstrução, foi dentro da própria imobiliária. Então eu fiquei lá por 6 meses, depois abri a minha sede própria. Aí hoje a gente já tem um time, né, que faz parte do nosso comercial, temos arquitetos, temos engenheiros. No ano passado nós tocamos 13 obras ao mesmo tempo, agora entramos pro alto padrão. Então, assim, mas teve que ter um posicionamento. Por mais que não tinha recursos, mas não faltou em mim a fé de acreditar que o impossível poderia acontecer. Então, muitas das vezes, você que está aí, né, tá preocupado ou olha para tuas condições
e não vê saída, não vê solução, que falte tudo, mas menos a fé. Porque com a fé, você pode acessar lugares que você jamais imaginou. E eu sou prova viva disso. Tanto que eu estou aqui hoje é pela fé. Porque se não fosse pela fé ter me posicionado, não teria conhecido o Magno, a Maiara, não estaria aqui hoje, né, mano? É isso mesmo. Não, é muito poderoso isso, a gente saber onde que quer chegar. Tem uma frase que ficou muito na minha cabeça nos últimos tempos, né? Que é conforme pensas, tu és, né? Então, se você pensa realmente que é uma pessoa próspera, uma pessoa que evolui, que faz as pessoas prosperarem, acabou. É esse o caminho. Se você tem isso na sua mente, poxa, cara, eu sou uma pessoa tão próspera que todo mundo que tá do meu lado prospera, meu, não tem como dar errado. Para você, quando você se posiciona e você precisa criar uma estratégia, você realmente tem que sair dos ambientes onde vai te fazer arremeter para o seu erro ou te trazer para aquele momento de escassez que você está passando, né? Então, assim, você tem que se conectar com novas pessoas, pessoas que já alcançaram o sucesso, que já estão aonde você quer chegar, né? E é uma coisa que eu até comentei essa semana estava conversando lá na empresa sobre isso, e era uma coisa que eu mais pedia para Deus, para ele blindar a minha mente. É, Porque se eu não conseguisse manter com a minha mente lúcida, eu não conseguiria sair do estado que eu estava. Então a mente nossa ela é poderosa, tanto para você acessar lugares, para você decretar algo sobre a sua vida. Então muitas das vezes eu acredito assim que a mente ela é poderosa, é, tanto para nos alavancar quanto para nos destruir, né? é. E Então aí nós a temos que gente blindar isso, falar, não, blindar peraí, eu não sou aquilo que isso, eu fui. Eu sou esse. Eu isso. sou renovado. Cara, enxergar isso é poderoso demais. E não é fácil enxergar. E não é fácil. Porque hoje, muitas das vezes, as pessoas têm o ego. É, Ela não aceita o estado que ela está. Às vezes ela está no auge da vida, mas ela já perdeu aquilo, ela não aceita que ela está no pó. E é, Davi, quando ele errou, né, ele assumiu. Tanto que ele se vestiu de saco, se humilhou na presença de Deus, falou: Deus, que eu caia na tua mão e não na mão dos homens, porque o homem não tem piedade. é. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer o estado que nós estamos. Sim. E quando a gente reconhece, a gente vê a misericórdia de Deus na nossa vida, e aí a gente vê a nossa história sendo reescrita. Na verdade, a gente começa a ler a nossa história, porque a É, nossa história ela já está escrita desde quando a gente estava no ventre da nossa mãe, né? é. Então eu creio isso. Não, eu também creio nisso, não tenho dúvida, não. Eu não, não existe a casa, não existe. Enfim, já tava lá. É só você ler. Ler o plano perfeito de Deus já Isso, estava escrito. É só a gente cumprir. É só a gente fazer a isso. nossa parte. Hum. É, eu já disse isso mais de uma vez aqui no programa. Deus faz tudo menos a nossa parte. Então vamos fazer a nossa parte, que o resto deixa com ele que ele resolve. Com certeza. Isso é muito verdade. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou como construtor, né? É importante às vezes a gente olhar para trás, mas não como vítima, olhar para trás como vencedor mesmo, como aquilo que passou foi parte do processo. E com certeza você deve ter passado por alguns momentos de dificuldade, né? Qual Uhum. foi o maior desafio assim que você enfrentou? Meu maior desafio foi quando eu precisei me reconstruir. Por quê? Eu cheguei numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Então eu não tinha clientes. Eu tive que. O meu maior desafio foi o quê? Foi eu ter que provar que eu ia dar conta de fazer uma casa, de Uhum. realizar um sonho. Mesmo sem ter um portfólio, sem ter um cliente para falar assim, não, realmente a construtora do Jonas, ela entrega. Entende? Então, assim, esse foi o meu maior desafio. Não, sem dúvida, é isso, né? A validação ao longo do tempo é algo que é primordial, né? Afinal, um cliente te indica, você vai criando a sua rede e tudo mais. Então, o começo e o recomeço são realmente etapas muito críticas, mas sem dúvida alguma muito recompensadoras também, né? Isso. Até porque ali no meio desses desafios, além de você ter que provar para o cliente que você era capaz, então você tinha que estruturar uma empresa sem condições, sem recursos, né? Desacreditado. Então você tem que lutar contra várias improbabilidades, né? Até dar certo. Aí quando deu certo a primeira, a segunda, daí os clientes começam a indicar, você já tem uma referência, aí tudo se torna mais fácil. Sim. Porque é o que costumam se dizer, as pessoas só respeitam resultados. É, Então, se você quer ser respeitado, dê resultado. Porque se você não der resultado, você só vai ser mais um no meio da sociedade. isso é verdade. Isso é verdade.
A gente fala muito no seu ecossistema, no ecossistema que fazemos parte aí em conjunto, sobre crescimento com propósito, né? Eu acho que essa é a única forma de realmente crescer verdadeiramente. Para você, o que que é isso? O que que significa esse crescimento com propósito? Crescimento com propósito. Eu entendi o quê? Que de todos os meus altos e baixos, nunca era questão sobre dinheiro, mas sim sobre a verdadeira prosperidade. E a verdadeira prosperidade, ela não está baseada. O dinheiro ele vai ser uma consequência, né? Do seu trabalho, do seu esforço. Então eu entendi o quê? Que eu corria muito atrás de dinheiro. E quando você corre muito atrás do dinheiro, você é propício a fazer qualquer negócio, negócios mal feitos, não pensar para fazer o negócio, porque você só está visando o dinheiro. E quando você foca no propósito, você respeita princípios e caráter, né? Então, o dinheiro, ele não vem em primeiro lugar. Primeiro vem o quê? Vem o seu propósito. Aí depois o dinheiro vai virar uma consequência. Então, assim, eu creio que tudo que você faz com propósito, ele dá resultado e prospera, e Deus abençoa. Então, aquele que foca muito no dinheiro, às vezes ele fica materialista. Então, se ele perdeu o dinheiro, ele não tem a humildade de reconhecer o estado que ele está e não Uhum. consegue se reerguer, porque o dinheiro entrou muito na mente dele, né? Sim, Daí muitas das vezes as pessoas dizem, né, que o dinheiro corrompe, que é a raiz de todo mal. Não. Se você colocar ele no coração, mas se você entender o seu propósito e a verdadeira prosperidade, o dinheiro só vai estar no bolso. Ele só vai ser um meio para você transbordar e abençoar na vida de outras pessoas. é verdade. Eu tenho sempre essa premissa, né? Eu preciso ser próspero para os outros prosperarem. Essa é a minha missão. Preciso que minha empresa dê certo porque muita gente está ali junto da minha empresa. Se eu tô próspero, todo mundo vai ficar próspero. Essa é a missão, esse é o meu propósito. Quando eu falo de estar aqui conversando com você, aqui no Concreto Conversa, é uma forma de fazer as pessoas prosperarem. Né? Eu enxergo que mostrar o resultado dos profissionais, mostrar as áreas de atuação diversas que nós temos, os mercados diversos, é uma forma de realmente plantar uma sementinha na cabeça de muita gente, de falar, poxa, realmente é um mercado que tem possibilidade, que eu consigo crescer, ganhar espaço. Então, realmente, isso está alinhado com o nosso propósito. Concreto Conversa nasceu sobre uma promessa realmente voltada para isso. Então, a gente está aqui conversando, falando sobre isso, falando sobre Deus, é algo essencial e está alinhado com isso, né? Acho que a única forma da gente crescer de forma sólida é essa. Isso. E eu acredito que muitas das vezes pode ter começado como simplesmente um plano, algo para ser voltado para mais técnico. Só que ele passou o quê? Passou a ter propósito, né? Que igual a gente começou aqui com um roteiro, né, querendo mecanizar algo, mas aquilo que tem propósito, Deus ele entra, né? Então começa a fluir todo aquele repertório, ele vai ficando de lado e você começa a entender porque a gente tem, mas só que a gente tem que ter a sensibilidade, né? Também. Tem que ter a sensibilidade. Se você não tiver sensibilidade, você acaba materializando tudo. E vira por muitas vezes até algo que é visto como um fanatismo, como um extremismo. Então, o Concreto Conversa, a gente traz realmente a técnica, a gente quer falar sobre construção, sobre como entrar no mercado, tudo mais, mostrar que tá tudo sobre o propósito de Deus, sobre, né, aquilo que Deus trouxe para o nosso coração, sem extremismo, com muito respeito realmente pelas pessoas, pelo aquilo que elas acreditam. E é nossa obrigação falar do nosso Deus, né, que trouxe nós até aqui. E aí eu te pergunto, né, como que você enxerga essa questão da fé, do espaço da fé, do propósito, dos valores nos negócios? Como você enxerga essa importância e se você tem enxergado espaço nos ambientes que você tem frequentado para falar sobre isso? Nos espaços que eu estou hoje, sim. Nos que eu frequentava antes, não. Que é o que eu disse, né? Muitos espaços, eles estão o quê? Com o foco no dinheiro. Mas Deus, ele tem cercado os caminhos e a gente tem buscado pessoas que alcançaram o resultado. E quando você chega por algo atrativo, por exemplo, o concreto e conversa, ele pode ser um chamativo para às vezes alguém sentar nessa cadeira achando que vai falar sobre negócio, sobre algo técnico, mas quando ele senta aqui, ele entende que não é sobre algo técnico. É muito além. Parece que o Espírito Santo já está esperando nós nessa cadeira. E ele começa a
mexer na nossa sensibilidade, a gente começa a contar a nossa história. Aí você começa a refletir e ver, não, aquilo só foi uma isca para quê? Para você entender o que está por trás do negócio. Digamos, as mentorias que nós participamos, o ecossistema, eles têm uma isca para atrair, né, as pessoas, os públicos para ir lá. Só que quando você entra no ambiente, você entende que não é sobre negócio. É sobre valor, é sobre propósito, é sobre fé, é sobre família. E o primeiro de tudo é sobre Deus, né? Então ali você fala, poxa, então realmente não é algo técnico, não é uma mágica. É você aprender o princípio da prosperidade, É, que é Deus sobre todas as coisas, família e depois negócios. é Eu isso aí. creio que é isso. Esse é o caminho. E com base nisso, surge um evento excepcional que aconteceu no último mês. Infelizmente a gente não conseguiu participar, que é o Conexões que Constroem. Queria que você falasse um pouquinho de como surgiu esse evento, o que é esse ecossistema, qual o impacto dele na sociedade, na vida das pessoas e das pessoas que já estão realmente participando desse ecossistema. Então, por eu ter me posicionado no último evento, né, do Tríade, e então lá foi um transbordar na minha vida, né? Lá foi a virada de chave. Até eu gravei um stories essa semana, que lá realmente eu comecei a entender sobre realmente essas três coisas que nós falamos, sobre Deus, família e negócio, sobre propósito, sobre a sua verdadeira identidade. E ali eu consegui identificar qual era o meu propósito e a minha verdadeira identidade, que é servir e transbordar na vida do próximo. E eu tenho uma facilidade de me conectar com as pessoas. Sim. E quando você se conecta com a pessoa certa, com certeza a sua vida vai ter um destino totalmente diferente do que você estava acostumado. Por isso que nasceu o Conexões que Constrói. Porque se você se conectar com as pessoas certas, a sua vida vai mudar. Ela vai ter uma nova direção, você vai acessar lugares que você jamais imaginava acessar. Que muitas das vezes, pelo diploma, por uma formação, você não consegue acessar. Mas você se conectando com a pessoa certa, que já tem o acesso, te abre portas, facilita. Então eu entendi que a minha missão era essa, era transformar e era transbordar na vida das pessoas. E o meu propósito, eu sempre tive no meu coração em ter um grupo, só que eu não entendia sobre ecossistema. E quando eu entrei para um ecossistema, eu entendi como que era. Eu falei, não, por que que eu não vou criar aqui na minha cidade? Aí eu levei para Curitiba o ecossistema. Hoje ele já conta com 16 participantes, né? Muitos já fazem parte do nosso ecossistema que a gente anda. Tanto que o nosso mentor falou: Nossa, Jonas, você montou um ecossistema dentro do meu próprio ecossistema. E é isso, E é cara. sobre isso. Então ele ficou contente, orou pelo nosso projeto e graças a Deus o projeto tem fluído. E agora, vou dar uma notícia em primeira mão. Eita, Glória. A gente, dentro desse ecossistema, não fala só sobre negócio, que é o que a gente estava falando sobre propósito. Então nós desenvolvemos lá agora dentro, foi criado um projeto social que chama Escolhidos do Amor. Então ali não vamos falar só sobre negócios, mas vai ser uma ONG, onde a gente vai ajudar moradores de rua, vamos visitar casa de recuperação, de idosos, e a gente quer transbordar na vida das pessoas. Então esse projeto, até vou deixar aí para vocês seguir nas redes sociais, Escolhidos do Amor. Então é o nosso projeto que nasceu dentro desse ecossistema para concluir, né, que não é só sobre negócios, mas sim sobre transbordar na vida do próximo, né, que eu creio que vale muito mais do que negócios. Não, isso eu nunca tive dúvida. Eu sempre pensei que tudo aquilo que a gente faz tem muito impacto na vida das pessoas. Depois, um dia eu compartilho com o pessoal o que aconteceu essa semana em específico comigo. Um dia. Mas eu aprendi muito sobre gratidão, sobre o poder da gratidão. E como a gratidão transforma realmente. Então, quando você tem a gratidão como um sentimento supremo, meu, o impacto é em tudo ao redor. Uma ligação que você faz muda tudo na vida das pessoas. Você liga para uma pessoa que liga uma ponte e o poder da gratidão é um negócio assim absurdo. Eu liguei para uma pessoa essa semana e ela falou só para agradecer. Foi uma ligação de agradecimento. Falou, ó, obrigado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Você foi inspiração para mim. Você, hoje eu tô aqui fazendo o que eu faço graças a você. Isso me trouxe uma leveza assim no coração tão suprema, sabe? Um negócio tão maravilhoso que eu nunca tinha sentido. E aí a pessoa que recebeu essa ligação falou assim: Magno, precisava tanto ouvir isso.
Então, assim, é uma via de mão dupla em que todo mundo se dá muito bem com o poder da gratidão, mais do que o poder do network, inclusive, que é muito poderoso, mas a gratidão como uma premissa é um negócio muito doido, cara. O impacto é muito grande. E aí me vem a luz de que tudo que nós fazemos tem muito impacto na vida das pessoas. Tem. Então, que sejamos agentes de transformação para o bem, sabe? Agentes de transformação para incentivar as pessoas realmente a serem melhor a cada dia, a realizarem os seus sonhos, né? Então, às vezes chegam clientes que têm um sonho que para ele parecia impossível de ser realizado, uma casa de determinada forma, que é o sonho da vida dele, essa casa. E aí ele fala, poxa, mas talvez não dê, talvez fique fora do meu orçamento. Eu falo, calma, temos um jeito, temos uma solução, e às vezes a gente apresenta uma solução, uma construção financiada, por exemplo, que a pessoa nem imaginava que ela poderia ter e consegue viabilizar o sonho dela. Então, assim, nós somos sim agentes de transformação e é essencial que a gente mostre isso para todos, né? Como Deus tem usado a nossa vida, e sem modéstia nenhuma, Deus tem usado a gente mesmo para transformar a vida das pessoas. E o mérito não é meu, a glória é de Deus, não é minha. O Concreto Conversa, a glória não é minha, não é porque tem meu nome aqui na tela que é para mim, para minha promoção. É para a glória de Deus, não tenha dúvida disso. E eu fico muito feliz em falar isso aqui com tanta leveza, sabe? Mas voltando aqui às nossas construções, eu queria que você comentasse o que você sentia de falta na região em que você implantou esse ecossistema. Porque é o primeiro passo. Para você desbravar alguma coisa, você sente falta de algo. O que que você sentia que em Curitiba não tinha, que estava travando aí às vezes os construtores, as pessoas que viabilizam, e você falou, não, eu consigo fortalecê-los por meio daquilo que eu já sei fazer. É, uns 90% vai do que você acabou de falar. Muitos querem construir, querem alcançar o sonho e às vezes não sabem os meios. E muitas das vezes nós aprendemos, somos meios e guardamos para nós. Então, a partir do momento que você se coloca em servir, em transbordar na vida das pessoas, em ensinar aquilo que você sabe, você vai replicar mais Magnus, mais Jonas. Então, com isso, mais pessoas vão ser atingidas. Então, mais sonhos vão ser realizados. Então, Deus ele deu uma expertise para mim, deu uma expertise para o Magna, as formas de trabalhar. Então, eu acredito assim, Curitiba ela é um pouco até defamada por não ser muito comunicativa as pessoas que moram lá. São pessoas mais conservadoras, não são de se encontrar nas esquinas e ficar conversando. Já são uma cidade onde, por eles ser conservadores, eles demoram um pouco mais para depositar uma credibilidade, né? Uhum, Para poder confiar numa empresa. Então, assim, eu sentia que Curitiba faltava o quê? Um atendimento personalizado. uhum, Você realmente se importar com o cliente. E você trazer o cliente para a mesa e realmente entender qual era o sonho dele. Não só simplesmente fazer um projeto e ir lá e executar. Mas muitas das vezes você pega um projeto na mão e às vezes não é o sonho da pessoa. Às vezes é o recurso que ela tem. sim. E às vezes ela fica limitada naquele recurso. Então, a partir do momento que você realmente quer entender qual é o sonho do teu cliente, muitas das vezes você rasga o projeto que ele trouxe e você desenvolve outro projeto com o cliente. E isso você acaba fazendo parte da vida do cliente. Então, isso aconteceu várias vezes comigo dentro da nossa construtora e a gente conseguiu entregar projetos e sonhos de clientes que chegaram lá com um projeto pronto e não era nada daquilo. Porque Uhum. às vezes eles não sabiam que eles poderiam alcançar realmente o verdadeiro sonho, onde eles iam acordar todo dia de manhã e falar: Nossa, isso aqui é o que eu sonhei, e não o que a minha condição deu para mim fazer. Né? Então eu creio que é muito sobre isso. Sensacional. E eu queria que você compartilhasse o que que você já vivenciou de transformação até hoje, já no Conexões que Constrói. E qual que é o grande plano do Conexões que Constrói para os próximos meses e próximos anos? Eu creio que o evento Conexões que Constrói ele foi para concretizar algo que eu já tinha na minha vida, o que Deus já tinha prometido para mim. Tanto que no último evento agora que a gente participou, o Voz da Autoridade, eu comentei algo sobre, né, você ser um escolhido e sobre o escolhido errar, né? Então isso é uma frase muito forte, né? E muitos não entendem.
E eu creio que o Conexões que Constrói, ele vai transbordar muito na vida das pessoas, até porque através do Conexões que Constrói, eu tinha pedido para Deus nas minhas orações que se um convidado que estivesse lá recebesse um transbordo na vida, saísse de lá transformado, já era um sinal para mim continuar com o evento, para mim continuar com esse propósito de contar a minha história e não para me vitimizar ou para inibir o meu erro, mas sim para gerar o que uma conexão com as pessoas que estão passando por aquele momento, para dizer que não é o fim. Uhum. Porque muitas das vezes a gente cai, a gente vai à falência, às vezes você perde família ou entra num vício e você olha para você mesmo e você acha que já é um fim. E muitas das vezes a nossa história, ela não termina ali no nosso erro. Às vezes é só uma vírgula e a nossa história continua. Então eu acreditei que a minha história continuava, que ali não era o meu fim. Uhum. E eu queria gerar isso como? Transbordando na vida das pessoas. Então o Conexões Constrói, no dia do evento, teve vários depoimentos de pessoas que saíram realmente transbordadas. E isso não diz sobre o Jonas, mas diz sobre o que Deus quer fazer através de mim. Sim. Então Deus ele pegou a minha história para motivar e inspirar outras pessoas a não desistirem. Sim, sensacional. Acho que esse é o caminho. Estamos no caminho, estamos vivendo o processo. Isso é mágico para todos, né? Transformador para todos. Não só para nós que estamos vivendo, mas para aqueles que estão já recebendo o impacto realmente do que nós fazemos, né? Acho que isso é sensacional. Eu queria que você falasse sobre a diferença, né? O que que você observa entre o construtor comum, que consegue fazer suas obras, que tem seu dia a dia, que paga suas contas, e o construtor que cresce, que se desenvolve, que evolui e que tem resultado. Qual a diferença entre eles? Eu creio que a diferença é o propósito. É o propósito. Porque se você for visar muito só sobre o dinheiro, só sobre algo ali relacionado ao que eu acabei de dizer, né? Você só ser um executor daquilo que o cliente traz para você, eu creio que você fica um pouco limitado. Mas a partir do momento que você começa a tratar o seu cliente com um diferencial, eu creio que e você consegue colocar o seu propósito, desenvolver aquilo, você transborda na vida dele e ele vai conseguir indicar outras pessoas. Então, com isso, você vai ter um crescimento, porque aí você vai ter um propósito, você vai ter um processo dentro da sua construtora, dentro da sua empreiteira, que você vai conseguir alcançar objetivos, lugares maiores, né? Então, eu creio que tem esse diferencial. A gente fala sobre propósito, mas é importante a gente entender o que é esse tão sonhado propósito, né? Eu tenho meu ponto de vista. Na última empresa que eu trabalhei, eu tinha uma missão que foi algo transformador na minha vida, e inclusive um dos pontos que me inspiraram a sair de lá de forma muito positiva, que estava alinhado com o meu propósito, era ser multiplicador de cultura organizacional. E na cultura organizacional, né, na cultura de uma empresa, o primeiro ponto que você precisa saber é qual o propósito dessa empresa. Então, eu participei de diversos treinamentos, diversas, né, aulas e tudo mais para entender qual que era o propósito daquela empresa que eu trabalhava. E o propósito dela era incrível. Transformava, impactava a vida de milhões e milhões de pessoas todos os dias. E quando me elucidou qual que era o propósito daquela empresa, eu falei, poxa, realmente é um propósito muito válido, né? É importante você mostrar para as pessoas a razão de existir, a razão de ser, a razão de fazer. O propósito é isso, né? A razão pela qual eu me levanto todo dia e tenho força para lutar e que eu não fico apertando o adiar do despertador. Então, quando a gente tem isso conosco, quando você fala, poxa, é isso que me move, aí, meu amigo, ninguém segura. E geralmente o propósito da empresa é alinhado com o propósito do dono da empresa, Exato. né? Então eu creio que ele replica, né? Então reflete. Então a partir do momento que não adianta você querer dar uma identidade para a tua empresa se você não entendeu e não conhece a sua ainda. Se você não descobriu a sua identidade, o seu propósito, você não vai conseguir dar uma identidade para a sua empresa, para o seu negócio. Então primeiro você tem que entender quem o Magno é, quem o Jonas é. A partir do momento que você entende isso, você vai conseguir colocar o seu propósito e o seu processo em todos os segmentos da sua vida. É, É ou não é? Tanto na exatamente isso. empresa quanto nos negócios,
família, com amigos, na educação dos filhos, porque se você entender o seu propósito, você consegue até transbordar na vida dos seus filhos. Exatamente. É a razão pela qual as coisas acontecem. É isso. Isso. A nossa razão de ser, que tá queimando no seu coração todo dia. Você fala assim, não, eu preciso fazer, eu preciso me mover por conta disso. Essa é a direção. Descobrir isso é transformador, cara. Realmente é algo que tem nos movido e tem nos dado cada vez mais E força. às vezes dá uma sensação, por que que eu não descobri o meu propósito antes? É isso. É ou não é? Eu, te- Mas eu, te- como eu, que eu perdi tanto tempo? eu teria evitado tantas coisas, mas É, aquilo ali faz parte do nosso processo para você entender o seu propósito. exatamente. Você fala, não acredito. Não acredito que eu tava andando desse jeito assim, ó, com os olhos vendados. Não é possível. Mas tudo tem o tempo certo. Com certeza. Tudo tem o tempo certo, tem a razão. Tá tudo já desenhado e muito bem desenhado. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais erros que você vê dos construtores no início da carreira. Por que que às vezes as coisas dão errado? Por muitas das vezes a gente sabe que existem coisas que não estão no nosso alcance e por isso dão errado. Mas existem coisas que estão no nosso alcance e por isso dão errado. Eu creio que é o que já aconteceu comigo, então nada melhor do que você falar de experiência que você já passou. Eu creio que desorganização, você não ter uma empresa organizada, não ter uma gestão de obra, isso faz você errar e não ir muito longe. Então Uhum. eu creio que aí já é a base de tudo, né? Igual a fundação. Você vai pegar uma fundação ali de uma obra, se você executar ela mal executada, querer fazer de qualquer maneira, infelizmente, dependendo da estruturação, a alvenaria que você pôr em cima, ela não vai aguentar, ela vai ceder. Sim. Então, o retrabalho, ele é mais doloroso, né? Quando você tem que fazer um retrabalho, né? Aí você já concretou, já fez as sapatas, de repente você tem que remover tudo e refazer tudo novamente. Então, daí é onde muitos desistem, né? Não tem aquela paciência ou a persistência de limpar o terreno, reorganizar, fazer as furações novamente, com o projeto na mão e daí fazer da forma correta. Isso. E não é só sobre obra que a gente está falando. Sobre a vida também. Eu- não é só sobre obra, não é só sobre concreto de fato, né? É, como que, como formar, né? Eu acho que todo ecossistema, toda empresa, é importante a gente ter muito claro o nosso propósito, onde a gente quer chegar, o que nos move, mas como que a gente faz para formar equipes fortes e alinhadas com aquilo, com a nossa visão de crescimento? Hoje você tem a sua construtora, como você faz com seus liderados, com seus subordinados, com seus terceirizados, para eles terem essa essência consigo e aí sim você conseguir executar tudo aquilo que você planeja? Então, como eu mencionei, né? A gente está num período de reconstrução, eu ainda estou me reconstruindo, porque tudo foi muito rápido em Curitiba, né? Então, aconteceu na minha vida tudo muito rápido. Então, hoje a gente está montando o nosso time e, inclusive, essa semana eu estava falando sobre, né? Você não consegue vender a sua mão de obra ou o seu serviço se você não compra. Então, se você não comprar primeiro, você não consegue vender. Então, eu precisei o quê? Entender o meu propósito, a minha identidade, para daí agora eu estou vendendo para os meus colaboradores. Então, a partir do momento que eu me conheço, sei quem eu sou, eu consigo vender para eles isso, porque eu tenho propriedade para falar. E daí eu tenho que ajudar cada um a descobrir o seu propósito e a sua identidade. Porque às vezes eu vou cobrar algo, digamos, da Camila, eu vou cobrar algo da Michelle, mas às vezes não é o que faz parte do propósito da identidade delas. Então, às vezes ela vai estar na função errada, aí você vai estar cobrando uma pessoa errada. Então, você tem que entender o quê? Primeiro, montar o processo. Quando você monta o processo, você coloca cada um no seu lugar. Uhum. Aí, quando você está com o processo montado, eu creio que tudo flui mais rápido. Aí eles conseguem entender qual é a identidade do dono, a identidade da empresa, o propósito da empresa e começa a replicar isso. E é onde a empresa vai ter sucesso. Sim. Eu acho que esse é o caminho, né? Não tem uma receita para o sucesso, mas tem um direcionamento, sim, que se seguir esse direcionamento, com certeza não tem como dar errado. Com certeza. Não tem como dar errado, é basicamente isso. Qual o próximo passo do Conexões que Constroem? O que vocês pensam em construir? Qual é o plano de expansão? Onde vocês almejam chegar com Conexões que Constroem? Conexões Constrói, a gente vai começar um trabalho agora, logo após o Tríade. A gente vai começar o Conexões que Constrói 2.0. Então vai vir aí a segunda edição do Conexões Constrói, já tem uma data pré-definida, que vai ser 8 de maio, então vai ser em Curitiba. E a gente quer continuar com esse projeto.
Porém, eu tenho um desejo no meu coração, ninguém sabe, vou abrir ele aqui também agora, em primeira mão. Eu tenho um desejo de levar o Conexões que Constrói para escolas, para jovens, para poder transbordar na vida dos jovens. Porque eu creio que se a gente conseguir implantar esse modelo de visão, quanto mais cedo os jovens entenderem o seu propósito e a sua identidade, eu creio que vai ser melhor para a sociedade, tanto para a família deles, para eles como pessoa e para os negócios. Então eu creio que esse trabalho de você trabalhar na mente dos jovens, eu creio que você consegue ajudá-los de várias maneiras. E visto que os maiores casos de depressão, suicídio são com jovens, que muitas das vezes eles se sentem rejeitados, não acreditam nos seus sonhos, acham que não vão conseguir. Então, o meu sonho é levar o Conexões que Constrói para as escolas, para poder Sensacional. transbordar na vida dos jovens. E ajudar na construção do eu, né? Construção do eu. Que eu acho que essa é a mais poderosa de todas. Pensando na construção como edificação, o que você pensa em relação a novas metodologias, a implantação de metodologias diferenciadas, de metodologias executivas? O que você imagina para o futuro do Brasil em relação à construção civil? Vai alavancar cada vez mais. Construção é um segmento que não para e não vai parar, né? Desde a fundação do mundo só vem reconstruindo, vem construindo, construindo, porém vai se aperfeiçoando, vai aparecendo novas tecnologias, tanto que estamos levando também para Curitiba agora uma nova tecnologia. Então a nossa construtora ela está passando por um processo de integração para um novo método construtivo, né? Em parceria junto com o Luiz Otávio. Inclusive, Luiz Otávio, estou te aguardando aqui no Concreto Conversa, já fiz esse convite, a gente só está ajustando aí as agendas. Se prepara, que essa cadeira aqui é poderosa, hein? Então, junto com o Luiz, a gente está desenvolvendo projetos lá agora em Curitiba. Então, a gente está levando um novo método construtivo, que é o Light Wall e o Steel Frame. Então, até o nosso ecossistema, a gente desenvolveu um projeto lá e as nossas casas, os empreendimentos já vai ser feito nesse novo modelo. Então, a gente está conseguindo fazer parcerias já com arquitetos, engenheiros. Inclusive, agora dia 14 de março, a gente vai ter um evento que eu creio que você vai estar presente conosco lá também. Tá na meta aí, já tá na minha agenda. Então, vamos esperar vocês lá. E esse evento é especialmente e específico para isso, para a gente falar sobre essas novas metodologias que nós da construtora estamos. Eu não estou falando o nome da construtora, porque nós estamos num processo também de reestruturação e a gente vai contar uma história aí que a gente está mudando o nome da empresa também. Legal. Então, já hoje só está sendo notícias de primeira Exclusivas, mão, né? exclusivas Pode aqui. colocar a tarjetinha Exclusiva. vermelha aí. Mas a cara do Jonas vai estar lá, né, que a gente está representando, e os parceiros também. Então, vem muitas novidades por aí. Não, perfeito, cara. É realmente isso, né? Quando a gente entende o porquê das coisas, como a gente entende o porquê que fazemos, tudo ganha sentido. E aí as coisas acontecem e fluem com muito mais tranquilidade e leveza. E a prosperidade e o resultado acontecem só de forma natural, como uma consequência natural daquilo que a gente vai plantando ao longo do tempo. Então, e a partir daí a gente consegue desenvolver o nosso legado, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que você deseja deixar de legado através do seu trabalho para as pessoas, para a sociedade, para a sua filha, para os seus filhos, enfim, compartilhe. Até tô com um relógio aqui, queria deixar. Ele é uma cor que não combina muito até com o look que eu estou usando. E eu vi que o Magno tá olhando várias vezes para ele tá parado. E a mensagem que eu quero deixar hoje, ela foi proposital. Eu tava olhando mesmo. Eu falei, ué, mas não dá pra contar o tempo. Geralmente eu não olho pro relógio na gravação, mas me chamou a atenção. Eu falei, ué, Foi proposital porque muitas das vezes nós olhamos a nossa condição e queremos que ela seja alinhado com o tempo de Deus. Mas aqui está o exemplo de que nem tudo precisa estar ornado. Então, para você prosperar, para você começar a empreender, para você transformar a sua vida, nem tudo tem que estar de acordo com o que você quer. Muitas das vezes Deus trabalha na contramão da nossa vida. E muitas das vezes o seu relógio da sua prosperidade está parado. Então está igual esse relógio, está travado.
Você não consegue sair do seu lugar. Então hoje eu quero deixar uma mensagem para você, que o seu tempo não é o tempo de Deus. Então, às vezes, Deus só está esperando você dar um passo para ele transbordar na sua vida. E nem tudo precisa estar alinhado com o seu projeto. A partir do momento que você deixar o seu projeto de lado e acreditar no projeto de Deus, você vai ver a sua vida transformada e transbordando na vida de outras pessoas. Você vai mudar o cenário da vida da sua família, dos seus filhos, a sua própria vida. Você vai conseguir se identificar. Então, Deus ele veio para falar para você hoje que o seu tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus já chegou na tua vida, mas você está perdido, porque você não consegue ver a hora certa. Mas a hora certa é hoje. E o meu legado que eu quero deixar é que um escolhido ele pode errar, mas ele não pode permanecer no erro. E que muitas das vezes um acidente na nossa vida, ele só é uma vírgula e não é um ponto final. Por mais que as pessoas olhem para você como uma terra sem forma e vazia, mas Deus ele é especialista em escrever a história. Como ele andou no primeiro dia, ele viu a terra sem forma e vazia, e ele olhava e ele falava: aqui eu posso fazer uma criação, e é onde ele começou a criar algo. Então, se hoje, na sua vida, você olha como uma terra vazia, mas deixa Deus entrar, que ele vai começar a dar forma. Vai haver o haja. E quando o haja chega, nada mais para no nosso caminho. Isso aí. E eu não tenho dúvida disso. A gente tem uma fé muito alinhada, realmente. A gente está muito alinhado no que acreditamos, né? E é isso. Eu fico muito feliz em receber você aqui para compartilhar a sua história, compartilhar a sua essência, compartilhar aquilo que você acredita. E eu queria que você compartilhasse com os nossos, né, espectadores, nossos ouvintes, porque a gente também está no Deezer e no Spotify, como conhecer mais sobre o ecossistema Conexões que Constrói, como encontrar vocês aí nas redes e como se conectar com vocês. Hoje nós temos o nosso ecossistema. O Conexões que Constrói, ele é só o nome do nosso evento. E eu vou acabar abrindo o nome aqui, que não ia abrir, mas eu vou acabar abrindo o nome aqui. É, vamos deixar registrado nesse momento, né? Nossa primeira entrevista, né? Com essa honra de sair lá de Curitiba, vir aqui, né, prestigiar e contar um pouco da nossa história. Então, o nome do nosso ecossistema é Zion Prime, né? Então, o Zion Prime Empreendimentos. Zion porque é por causa do Monte Sião. Então, a gente queria pegar algo voltado biblicamente, né? Então, por isso que é Zion, Zion Prime. Então, é o nosso ecossistema. Dentro do nosso ecossistema, como a gente já falou, o propósito não é só sobre negócios, mas sim sobre transbordar realmente na vida das pessoas. E hoje você pode estar procurando nós nas redes sociais, no meu Instagram, né, particular, eu, Jonas Felipe. Lá vai estar o link para você acessar o WhatsApp e acessar também o nosso ecossistema. Perfeito. É, o tempo passa que a gente nem vê. Loucura, cara. Eu tô bom aqui nesse negócio da gestão do tempo. E eu tava pensando aqui, né, que no começo teve até uma paralisação aí por algo que não saiu planejado como eu tinha pensado. E daí, no decorrer da minha fala, eu comecei a perceber que muitas das vezes na nossa vida acontece isso. Você É, planeja algo, de repente você se perde. Só que o importante, que é algo que eu sempre falo, o destino nunca pode mudar. é, Que mude a rota, mas nunca o destino. é. Eu tenho a minha pautazinha aqui porque eu tenho um leve TDAHzinho, né? Então, às vezes eu começo a falar e aí eu vou pra longe e aí pra voltar depois. Então, pra gente respeitar o nosso espectador, ter um planejamento, eu tenho a minha pautazinha que a gente sempre cria. Mas eu nem sempre sigo ela, não. É o que o coração manda mesmo, sabe? Eu às vezes dou uma batidinha e falo, isso aqui não faz muito sentido, não, mas tem isso sim, isso eu tenho que Uhum. falar. E a gente vai aprendendo, então a gente vai dominando, vai aprendendo com o tempo. E eu espero que você, nosso espectador, nosso seguidor, que já vai dar o nosso like agora, antes de terminar É isso a aí. nossa transmissão, né? Então já aproveita, já dá o like no vídeo, já compartilha. É, a gente não precisa ter muito ensaio. É uma conversa realmente. É falar sobre aquilo que a gente acredita, né? Eu não preciso ter uma pauta a ferro e fogo. É o que Deus coloca no nosso coração pra gente falar. E eu só tenho que agradecer. Os últimos dias são dias de agradecimento e a gratidão é algo transformador. Então, quando a gente cria
deixa isso como uma premissa na vida. A gente vê as coisas acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina. E agradeço a você que está aqui conosco. Agradeço ao meu pai, ele não perde, cara. Todos os episódios, ele é o primeiro a acessar o Como que é o link. nome dele? Tu me chama de Ari, né? Ari. É, então, assim, pai, obrigado por você acreditar e estar em todos os episódios, 100%. E aí depois, lá por volta das 9 horas da quinta-feira, você me manda mensagem, meu, esse aqui foi muito bom. Então, muito obrigado, pai e mãe. Eu tenho que honrá-los aí e agradecer por tudo que vocês fazem na minha vida. E por serem meus espectadores também, os mais assíduos de todo, que ficam do começo ao fim. E você que assiste um trechinho, assiste um corte, aproveita. Tem muito conteúdo de valor. É isso aí. Um abraço, senhor Ari, e para sua mãe também. E para o telespectador que está aí, às vezes você quer transbordar na vida das pessoas e não sabe como, às vezes você não consegue falar, às vezes você não consegue expressar, clica ali, né, se inscreve e compartilha. Às vezes você não consegue falar, mas você compartilhando, você vai conseguir atingir a vida daquela pessoa que precisa ouvir. Às vezes, uma palavrinha aqui é uma virada de chave na vida dela e você salva alguém e pode mudar a vida de alguém transbordando dessa maneira, só de você compartilhar. É isso aí. Então, gente, muito obrigado, Jonas. Eu que Saiba que eu fiquei agradeço. muito honrado, de coração mesmo, por todo o seu esforço, seu empenho de vir aqui, de fazer acontecer. Muito obrigado por compartilhar a sua história. A você que está aqui no nosso programa, nosso muito obrigado também. Se quiser deixar uma mensagem final, por favor. Não, só deixar minha gratidão, mensagem já deixei, né, em relação ao tempo. Então, eu creio que quem ouviu vai colocar em prática, né, como nós também colocamos. Então, grato por isso e espero vocês em Curitiba. Muito em breve. Eventos incríveis, no nosso Instagram a gente sempre vai compartilhar, mostrar essa nossa agenda também. Então, gente, mais uma vez muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Tenhamos aí uma noite abençoada se você estiver assistindo à noite no dia da estreia ou independente da hora, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa até aqui. Compartilhe com quem você acha que faz sentido, porque realmente a gente sempre tem que estar pronto para evoluir, para crescer. E sem dúvida, o Concreto Conversa é um bom canal pensando nesse sentido. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio.